Os guardas voltam sem Jesus. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolem. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E o judaísmo, eles usam as igrejas deles para alcançar o poder. Eles induzem os fiéis deles a apoiar aqueles que eles querem para a máquina pública, a votarem naqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles conseguem entrar para dentro da máquina pública e disseminam lá por dentro. Eles dominam a máquina pública. E nisso eles conseguem poder para fazer aquilo que eles querem. Matar aqueles que eles querem, perseguir as outras religiões. É nesse sentido. Foi aí que eles conseguiram os guardas. Eles usam a máquina pública para matar aqueles que eles querem. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes, líderes religiosos do judaísmo, e fariseus. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes Jesus para ser morto? Responderam eles, os guardas: jamais alguém falou como este homem sobre os segredos do reino de Deus, porque Jesus ensinava o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, os segredos do reino de Deus, que ele veio do plano espiritual para ensinar o espiritismo cristão para nós. Replicaram-lhes, pois, os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu, eles ficam só ali. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Será que também vós fostes enganados por Jesus? Porque Jesus ensinava o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, que ele veio do plano espiritual para nos ensinar os segredos do reino de Deus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão. Porventura, acreditou nele, em Jesus, alguém dentre as autoridades ou alguém dos fariseus? Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus, a maior religião brasileira. Quanto a esta plebe
plebe, pessoa comum, quanto a este homem comum que nada sabe da lei do judaísmo, a lei de Moisés, é maldita, porque eles odeiam Jesus, entende? Eles ficam só no Velho Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles não aceitam Jesus. Eles usam Jesus nas igrejas deles, só o nome de Jesus, para expulsar o demônio. Só que depois que o demônio sai, eles voltam de novo para as coisas judaicas deles. A pedrada no Golias, a fuga do Egito, a fuga da Babilônia, os gafanhotos do Egito, e depois vem o pancadão, entende? Aquelas coisinhas, aquelas musiquinhas que não diz nada, entende? Sobre Jesus, sobre nada, entende? Aquela bobeira toda, entende? Depois vem eles pedindo dinheiro para alguma campanha que eles estão fazendo, entende? E eles transformaram Jesus numa máquina de fazer milagre. Vem aqui porque Jesus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar um emprego, entende? Eles transformaram Jesus num monstro, entende? De fazer milagre. Só que Jesus só ensinava os segredos do reino de Deus e curava as pessoas. Porque Jesus era um médium de cura, Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Nada mais disto. Ele falava que havia um pessoal ruim para estragar o que ele ensinava, entende? E esse pessoal já está aí, entende? Mas um dia eles vão pagar por aquilo que eles fazem. Nicodemos, um deles, dos fariseus, membro do Sinedrio, o conselho do judaísmo, o tribunal do crime, que antes fora ter conversar com Jesus, perguntou-lhes pros fariseus: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, os fariseus: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, uma região pertencente à Palestina. Tu tá defendendo os galileus? É nesse sentido. Os palestinos? Examina e verás que da Galileia, uma região pertencente à Palestina no tempo de Jesus, não se levanta profeta. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Preconceito e deboche. E cada um foi para a sua casa. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.